Boa noite, meu nome é Kessia Ianca, Caroline. e nós vamos apresentar um seminário sobre a teoria da administração científica proposta por Taylor. Frederick Winslow Taylor, considerado o pai da organização científica do trabalho, objetivou a ciência industrial e, consequentemente, reformou o desenvolvimento industrial do século XX. Ele sentiu uma necessidade urgente em ampliar o método científico administração, garantindo o melhor custo-benefício, ou seja, o custo mínimo com máxima produção. Essa é apenas uma introdução ao trabalho, em que o foco é a teoria proposta por Taylor e, a princípio, vamos falar um pouco sobre o seu histórico e, posteriormente, aprofundar nas suas propostas. Filho de um advogado rico, Taylor nasceu no dia 20 de março de 1856, nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Ele sempre terminava suas lições antes dos seus colegas, e ao invés de aproveitar o tempo vago, ele ficava obcecado em comparar o tempo gasto por diferentes indivíduos na realização de uma tarefa qualquer. A sua família desejava que ele fosse para Boston com o intuito de se formar em leis. Porém, aos 18 anos, Taylor foi trabalhar como aprendiz em uma oficina mecânica, onde ele trabalhava com máquinas e ferramentas. Enquanto Taylor trabalhava e estudava, evidenciava suas atenções em como o entusiasmo poderia tornar o trabalho mais eficiente e produtivo. Já no ano de 1878, ao acabar suas atividades como aprendiz, ele foi admitido numa oficina de construção de máquinas. Ele começou como operário, logo passou a escrituário, maquinista e a seguir a sua iniciação foi como gerente. Continuou a sua progressão na década de 1880 como engenheiro-chefe, quando ele despertou seu interesse e empenho pelas invenções. Foi nessa época que Taylor desenvolveu uma série de dispositivos para o auxílio de corte de metais e concluiu que o avanço da tecnologia deve acompanhar sequencialmente a evolução organizacional. E ainda nessa época, Taylor iniciou o seu estudo do tempo e conseguiu fazer o estudo do movimento como parte da sua técnica de estudo dos tempos. Quando abandonou sua companhia, Midvale, ele havia se tornado o engenheiro que iniciou o desenvolvimento da consultoria de empresa de forma independente. Taylor era desde criança obcecado por regras, e quando adulto ele era tão rigoroso que a cada baile chegava a fazer uma listagem de moças que eram atraentes e outra das que não eram atraentes, de forma a poder repartir igualmente seu tempo entre elas. No ano de 1903, traz a apreciação o desenvolvimento dos estudos em que procurava chamar a atenção para a filosofia da direção, escrevendo as suas célebres ideias, como direção de oficinas, a arte de cortar metais e os princípios de administração científica. Essa ficou eternizada em 1911. Taylor afirma que o principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Em 1915, ele contraiu a doença que logo depois, no mesmo ano, o matou. Agora a gente vai falar sobre o tempo e fundamentos da administração científica, que é para aprofundar mais o que Carol estava falando, mas em questão da teoria que ele realmente desenvolveu. Tudo que tem a ver com a maximização de recursos no tempo é de algum modo o ensinamento de Taylor. Então, até com os exemplos que Carol deu de quando ele ia e cronometrava o tempo dele com as mulheres, né, na listagem, dá para ver que ele realmente era louco em relação ao tempo. O tempo permanece como um dos mais profundos mistérios para o ser humano.
Ninguém pode definir com exatidão o tempo, mas para Taylor, exatidão era o objetivo. Por isso, procurou formular suas teorias com seus estudos. E com esses estudos dá para ver que ajudou, no caso, mais no século XX, né? Que como ele queria ver em relação mais ao tempo, como eu vou administrar isso, como que eu vou poder fazer com que esse tempo seja benéfico para mim, ele começou a desenvolver essas teorias com o estudo dele, né? E ele desenvolvendo isso, muita gente viu que realmente dava para usar o tempo a favor. Então, eles começaram a usar essas teorias de acordo com o que Taylor desenvolveu. O espaço de tempo entre antes e agora indica que algum tempo deve ter passado. O tempo e o movimento estão relacionados porque a passagem de tempo depende dos movimentos que ocorrem. E isso dá para a gente ver claramente no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que quando ele descobre que ele pode usar o tempo a favor dele, ele começa a produzir. Então ele vai produzindo e vendo que aquilo pode ser algo que vai ser a favor dele. E o filme também ele é usado muito como exemplo da teoria de Taylor. Tem muitos cursos de administração, essas coisas que usam o filme do Charlie Chaplin como exemplo da teoria de Taylor em relação ao tempo, porque no filme deixa claro isso. E é o que ele quer dizer com essa frase, né? Que teve o antes e o agora, querendo ou não, o tempo passou. E o antes e o agora pode um estar sendo benéfico para o outro em relação como usa. Por isso que ele gosta muito e usou bastante a questão da medição do tempo. Para demonstrar que seus estudos tinham fundamentos, Taylor definiu 4 princípios científicos para a administração das empresas, sendo eles: princípio de planejamento, princípio da preparação dos trabalhadores, princípio do controle e princípio da execução. No princípio do planejamento, ele propôs substituir no trabalho a improvisação dos operários por métodos cientificamente comprovados, onde a improvisação dava lugar ao planejamento dos métodos de trabalho. Nesse princípio, ele traz que a organização dos trabalhadores previamente feita, antes que eles entrem efetivamente no trabalho, é fundamental para que ocorra tudo como planejado. Princípio de preparo. Esse princípio tinha como finalidade selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões e treiná-los para produzir mais e melhor. Então, ele propõe ver em que o trabalhador é bom e o que ele gosta de fazer, tem mais facilidade, e potencializar essas facilidades para que ele fique mais satisfeito e mais confortável e produza mais e com mais qualidade. O princípio do controle propõe controlar o trabalho para certificar de que está sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos. O princípio de controle vem para comprovar que os outros princípios já propostos anteriormente estão sendo realizados de acordo com o planejamento e a organização proposta. E por último, o princípio da execução, que propõe distribuir atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada. Traz, então, que é a hora em que se põe em prática todos os outros 3 princípios planejados e onde cada trabalhador tem sua função, com suas tarefas previamente estabelecidas, e um vai ajudar o outro a desenvolver suas funções sem que interfira diretamente um com o outro. Entende-se então que esses princípios tornaram a empresa mais eficiente e também produtiva, algo que para a época era totalmente impensável. O que levou Taylor à sua obra e proporcionou motivação permanente foi primeiramente o desejo de libertar o trabalhador do fardo e da lida pesada, destruidora do corpo e da alma.
e esses princípios veio muito ajudar nisso, porque cada trabalhador tinha sua função estabelecida de acordo com suas aptidões, e isso não o levaria à exaustão e à destruição de sua saúde e das suas capacidades físicas e mentais. Então, de acordo com esses dois artigos que a gente pegou para se basear na teoria de Taylor, a gente pegou uma frase de que a gente vê que relaciona muito bem com as ideias que a gente também teve. E fala sobre como ele executou realmente as coisas que ele estudou. Aí fala assim, Taylor tinha diferentes valores em relação ao papel das pessoas, e parte do encantamento e da polêmica das suas ideias vem desse fato. Ele enxergava a função do administrador separado da função do trabalhador, sendo que o trabalhador executa e o administrador planeja e pensa. Então dá para ver que um sempre vai depender do outro. Não existe execução sem o planejamento, e não adianta planejar nada se não for ter como executar. E era isso que ele visava. Um depende do outro, mas sempre tem que ter para estar planejando, sempre tem que estar tendo um para estar executando, para as coisas serem benéficas e trazer sempre uma questão para a questão da empresa, essas coisas, né? Tá sendo a administração para que a coisa seja bem mais positiva para eles. E essas são as referências que nós usamos para fazer o trabalho.